Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No programa Pauta em Debate desta noite, aliás, vivemos hoje o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Um grande abraço, nossos respeitos a todas as mulheres. E para falar um pouquinho sobre a vida da mulher nesse novo século, nessa nova situação que vivemos, a saúde mental da mulher, as dificuldades que a mulher encontra em viver esses novos tempos. Está aqui conosco o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma ótima noite, Luiz. Obrigado, Luiz. É sempre bom estar aqui, E hoje falando aí um pouquinho das mulheres, o psique das mulheres aí desse século XXI. Luiz, os tempos são outros, o jargão já está batidíssimo e as mulheres, a partir do momento da Revolução dos anos 60, acabaram indo para o mercado de trabalho, acabaram ocupando espaço, estão brigando por igualdade, que na verdade ainda não está reconhecida a igualdade em muitos lugares do mundo onde as mulheres são perseguidas, sofrem violência de todo tipo. Aqui no Brasil, mulheres realmente sofrem muita violência. No Carnaval do Rio de Janeiro, a cada 3 minutos uma mulher foi agredida nas ruas do Rio de Janeiro durante o período de Carnaval. Além da questão da violência, que é algo que realmente nós repudiamos totalmente, também o tratamento desigual no mercado de trabalho e uma série de situações que levam a mulher a enfrentar esse mundo de uma maneira diferente. Talvez saindo daquela situação onde estavam no século XX, XIX, e agora tendo uma posição de protagonistas da sua própria história. Isso acaba mexendo com o lado psicológico das mulheres? É um lado bem interessante, que é exatamente essa a proposta, de olhar hoje qual é a situação do psique das mulheres. Se a gente pegar a história, quando nós pegamos a história, nós vamos ver Joana d'Arc. No século XIX, Joana d'Arc foi queimada, foi morta em praça pública para que todos pudessem ver, que sendo considerada uma bruxa, mas pela sua forma de pensar. Então a mulher era reprimida, ela era não podia se expressar. Depois nós vamos ver com o passar dos anos que todas as mulheres que surgiam na história e que queriam expressar a sua maneira de pensar, todas elas eram de certa forma reprimidas, eram colocadas ali um fecha-boca, um cala-boca nas mulheres, e elas não podiam se expressar, elas não podiam falar aquilo que elas pensavam, não podiam dizer dos seus sentimentos. As mulheres eram preparadas para ser apenas uma dona de casa e satisfazer sexualmente os seus parceiros, os seus esposos. Essa era a vida que as meninas, as mulheres eram criadas antigamente. Que, aliás, ultimamente até ouvi um termo aí, bela, recatada e do lar. Exatamente, e as mulheres tinham que ser isso, Aí a gente vê, tem alguns ensaios, que a gente chama de ensaios de psicanálise, de psicologia, que fala assim, o que está por trás dos contos de fadas. A gente vê a história de Chapeuzinho Vermelho, vê a história de Branca de Neve, vê a história da Cinderela, Gata Borralheira, todas essas histórias infantis que existem do conto de fada, as mais recentes agora, se a gente pegar ali Shrek, Frozen, A Bela e a Fera, todas essas histórias de contos de fada, todas elas têm algo por trás disso, ela tem uma história por trás disso. Quando nós pegamos a história da Cinderela, por exemplo, nós vamos ver lá que ela perde o sapato, Na verdade ali, o sapato que é colocado ali é um símbolo, Na verdade pra a gente olha aquilo ali, tem um símbolo por trás daquilo. Uma simbologia, porque o príncipe que vem, sai atrás, vai pegar a sua princesa, encontrar a sua amada, e ela foi ousada para o seu tempo. Se a gente pegar o que está por trás dessa história do Conto de Fadas da Cinderela, ela foi ousada, ela pensou, ela foi buscar o seu sonho, o seu objetivo. Não é diferente da mulher do século XXI. A mulher do século XXI hoje, a mulher ela busca os seus sonhos, ela busca os seus objetivos, ela traça planos, ela traça meios, ela pensa, ela raciocina. Ela não pensava, não raciocinava antigamente? Pensava, raciocinava. Mas antes ela não podia colocar em prática. E aí vem a Revolução Industrial, vem
dia 8 de março, inclusive, é por causa de umas mulheres, por causa de um grupo de mulheres lá nos Estados Unidos que foram trancadas dentro de uma empresa, que elas fizeram uma greve, né, reivindicando seus direitos, e aí diz que depois houve um problema dentro dessa fábrica e elas foram queimadas ali dentro, morreram queimadas. E aí o dia 8 de março ficou instituído exatamente para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a elas e para dar voz a todas as mulheres aí espalhadas pela Terra. Mas é interessante a gente olhar isso. A gente olha, na psicanálise nós temos Françoise Dolto, né, que é uma francesa, uma psicanalista que trabalha com crianças. 1970, ela tem muitas coisas, tem algumas coisas gravadas dela que deixou gravado, que a gente consegue pesquisar hoje na internet, a gente consegue ver, mas ela fala muito disso, ela fala que as crianças eram reprimidas desde cedo. Quando a gente pega Freud, na psicanálise, nós temos a filha de Freud, né, já trazendo um pouco mais lá, que nós partimos de Joana d'Arc para cá, a Ana Freud, ela teve uma postura que rompeu barreiras no seu tempo, né? Apesar de ter nós não vamos entrar aqui no quadro clínico dela, mas que ela cuidou do pai, ela era apaixonada pelo pai, tinha todo um histórico, e o pai também tinha uma questão de transferência e contra-transferência dos dois, mas ela rompeu uma barreira, que ela abraçou a profissão do pai, psicanalista, e voltou-se para a área e foi rompendo para a sua época, nos anos de 1800, no início de 1900, ela rompeu todas as barreiras que podia para a época, né? As mulheres não tinham voz, né? Quando a gente vê lá as mulheres que no século XIX, século XX, melhor dizendo, elas tiraram seus sutiãs e teve a queima dos sutiãs na forma de liberdade, né? Então aquilo ali foi uma forma de expressar, olha, nós pensamos. Hoje nós vivemos a marcha das mulheres modernamente contra as ideias do senhor Donald Trump, né? Aliás, a qual nós apoiamos integralmente. A vida das mulheres hoje mudou completamente, né? E fazer esse resgate histórico é importante até para a gente registrar mais uma vez esse lado todo, esse lado de conquista, de luta, e toda conquista só veio após muita luta e luta muito séria. Hoje a vida das mulheres no mercado de trabalho, aqui no Brasil, que muitas vezes há pessoas que estão no mercado de trabalho, que são pessoas vencedoras, que têm suas empresas, são executivas, mas também há mulheres, né, nos bairros das grandes cidades, na periferia das grandes cidades, ainda cuidando de família, ainda tentando romper esse ciclo de dominação. Ainda temos mulheres dominadas e que não conseguem romper. Isso tudo traz problemas também psicológicos para as mulheres? Um problema muito corrente hoje, muito normal, que a gente chama assim, é o estresse pós-traumático, o estresse de trabalho, ou alguns episódios depressivos, né, que são lá, a gente está pegando aqui classificações do CID-10, né, que a gente pode enquadrar nas doenças mentais, aí, nos problemas de saúde mental. Então, todas essas mulheres hoje, a maioria se enquadra dentro dessa problemática. Porque o que elas veem? Elas querem, a história da Cinderela, elas querem ir atrás do seu sonho, elas querem buscar realizar aquilo que elas objetivaram, aquilo que elas colocaram como meta, mas existe a questão, muitas às vezes, o que a gente encontra muito no consultório, são mulheres às vezes que são muito frustradas nos seus sonhos. Elas têm sonhos, têm metas, têm objetivos, mas casaram e agora tem que ficar recatada e do lar. Além de trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa, cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, e assim a coisa vai se tornando um estresse muito grande para ela. E muitas vezes, até vou fazer um arremedo aqui na sua colocação, e muitas vezes vítimas também dos maridos, dos parceiros, dos companheiros, vítimas ou de violência, ou de dominação, ou de violência intelectual, violência psicológica, moral, né? Ou seja, acabam para essas mulheres, aquela situação anterior ainda não acabou. Ainda não acabou. Na verdade, elas estão presas. Freud, no início da psicanálise, nos 1890 e alguma coisa, lá 1895, 1894, ele viu Charcot, que era um médico hipnólogo da época, e ele hipnotizava mulheres histéricas. Esse era o tratamento para a época. E aí, então, o que ele faz? Em 1892, ali,
Ele era um médico, o Freud era um médico, neurologista e tal, e aí ele pegou, ouviu falar de Charcot, foi lá na França conhecer qual era o tratamento dele. E ele viu que as mulheres estavam sendo hipnotizadas por causa da histeria. As mulheres eram consideradas histéricas, mas qual era a questão que estava por trás daquela histeria? Hoje nós temos, os homens também são, não vão aqui pensar que só as mulheres são histéricas, os homens também são histéricos. Mas naquela época era considerada apenas as mulheres. Principalmente a histeria acontece até no período da adolescência para todos, mas alguns desenvolvem mais e é mais decorrente realmente nas mulheres. E as mulheres consideradas simplesmente histéricas porque elas eram reprimidas. Mas qual era a repressão? Frustração, na frustração, verdade. Que é o que a gente que vocês veem hoje. E como vencer essa frustração? Qual é o caminho para aquela pessoa que está nos assistindo e fala, tá bom, eu também estou comemorando o Dia da Mulher, mas e a minha vida como vai melhorar? Ela precisa, primeiro, chegar ali e conversar mesmo, ter uma conversa franca, se é uma pessoa ali com seu parceiro, e chegar com o seu marido, com o seu parceiro e falar, olha, eu preciso conversar com você, eu tenho metas, eu tenho sonhos, mas eu quero estar junto com você. Porque hoje foi buscada a igualdade. Quando se houve a Revolução Industrial, e principalmente na Segunda Guerra, quando as mulheres conquistaram seu espaço, porque os homens iam para o fronte de batalha e as mulheres ficavam a ocupar os espaços nas fábricas. Então ali ela conseguiu ocupar a sua maior parte que ela tem hoje. E aí a busca que ela tem até hoje são os direitos iguais. Se a gente for olhar o salário da mulher, ainda continua, não sou eu quem digo, estão aí as pesquisas, estão dizendo, o salário das mulheres sempre são em torno de 20% menos do que o dos homens, mesmo nos altos cargos de executivos. Então a mulher precisa buscar ainda essa meta, dizer assim, olha, eu estou rompendo barreira. Ela tem que comprovar todo dia, mas ela precisa ter parcerias para isso. E nada melhor do que a parceria dentro de casa. Falar, não, nós vamos caminhar juntos. E quando o cidadão não quer caminhar junto ou não colabora ou não reconhece, é hora de procurar ajuda profissional para poder, inclusive, tratar esse sentimento de frustração? Eu tenho casos específicos que são interessantes. A maioria dos casos, quando envolve casais, outros colegas também dizem, você quando conversa com eles, todos eles têm a mesma coisa. Você chega ali e ele fala assim, eu vim aqui fazer o tratamento porque a minha mulher pediu. Mas eu não preciso. Eu não preciso. Não, é porque a minha mulher... Não estou louco, exatamente. Ela que está meio descabelhada. Então você começa a ver, ali isso é uma resistência. E lógico que a mulher vibra, porque conseguiu levar o marido a fazer, ou o parceiro a fazer um tratamento psicanalítico, psicológico, psiquiátrico. Terapia de casal, por exemplo. Uma terapia de casal. E é muito interessante, porque no momento, eu tenho um caso específico, quando o marido chegou ali e falou assim, olha, eu vim aqui porque a minha mulher mandou. No final das contas, estava a mulher fazendo também a terapia, estão os dois fazendo terapia hoje, e as coisas estão fluindo. Os dois falaram assim, se nós soubéssemos que era assim, aí eu teria vindo há mais tempo. E para surpresa, a mulher mesmo disse, ela falou, se eu soubesse que a terapia era assim, eu já teria vindo aqui há muito mais tempo. Quer dizer, na verdade, muitas vezes nós sofremos calados, homens e mulheres, não é algo que é típico só das mulheres, por falta de tentar buscar um caminho para superar essa dificuldade. Exatamente, porque as mulheres, elas ainda têm que romper barreiras, e os problemas hoje inerentes que eram especificamente dos homens, que é o estresse, a pressão, aquela coisa, a mulher, ela ainda não conseguiu, de certa forma, absorver. Não são todas, tem algumas raridades aí, algumas exceções, mas na sua maioria as mulheres sofrem muito mais de estresse pós-traumático, por causa de trabalho, elas ainda recebem as cantadas, o assédio moral, o assédio sexual. Então tudo isso ainda precisa ser vencido, mas nós já progredimos muito, Quero agradecer a presença do psicanalista Luiz Cláudio De Rocco aqui no Pauta em Debate e, claro, deixar um abraço respeitoso a todas as mulheres. Luiz, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pelas informações, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, obrigado ao telespectador que mais uma vez nos recebe no seu lar. A gente vai agora para um intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E agora vamos falar uma coisa que mulheres e homens, todos nós, gostamos. Vamos falar de bom atendimento. Aliás, anda cada vez mais raro, né, minha amiga? Você também é meu amigo. Quem é que não tem uma história de reclamação de atendimento? Seja em repartições públicas, serviço público, seja no comércio, seja em qualquer lugar, prestação de serviços, né? Claro, não vamos generalizar dizendo que tudo está perdido, mas sempre nós temos aí uma situação que não é aquela ideal, aquela que nós gostaríamos, seja pela demora do atendimento, seja pela falta de resolutividade do atendimento, você não consegue resolver o seu problema, seja porque a informação está incorreta, seja porque o produto tem defeito, enfim, sempre há uma dificuldade. E nos dias de hoje, onde nós temos muito mais do que água, luz e televisão na casa da gente, tem muito mais serviços, cada vez mais você tem que ter mais prestação de serviço, mais contato com fornecedores de serviços e produtos. Por exemplo, há até 20 anos atrás, quem é que tinha uma pessoa que fazia manutenção no ar-condicionado? Quase ninguém, né? Ar-condicionado era uma coisa só, muito rara, só de ricos. Hoje, cada vez mais presente nas casas. Então, você tem que ter também um mecânico, um consertador de ar-condicionado, entre outras, tantos profissionais e tantas situações. Para falar um pouquinho sobre essa questão do atendimento, ou seja, o foco no cliente, está aqui conosco a consultora e professora Fafita Lopes Perpétuo, da Foco Consultoria e Treinamento. Seja muito bem-vinda, ótima noite. Obrigada, Fafita. Boa noite. É mais ou menos isso, a vida moderna exige mais serviços, nós temos mais coisas que nós compramos e utilizamos, e a nossa relação também com o serviço de atendimento ao consumidor também aumenta. Com certeza, você tem razão. E isso, com certeza, é um desafio para as nossas empresas. Sim. Temos mais opções de serviço à nossa disposição, consequentemente, somos clientes de mais empresas e isso exige que quem está do lado da empresa se prepare também para nos atender. E como que a empresa, é claro, temos empresas de todos os tamanhos, das gigantes telefônicas até a mercearia ou a lojinha do bairro. Como que as empresas podem se preparar melhor para satisfazer o cliente, para que o cliente volte? Para mim, um primeiro ponto é pensar no cliente.
Depois eu preciso conhecer esse cliente, e isso de um modo geral demanda um certo envolvimento da empresa, em querer atender bem, em querer entender a importância que esse cliente tem para a sua empresa. Para mim é aí que a gente começa a olhar para o cliente com outros olhos, a ter foco no cliente, como você colocou. E isso, na verdade, não pode parecer fácil de falar, mas para fazer no dia a dia é bastante complicado. Ele não precisa ser tão complicado. Nós conseguimos muitas vezes oferecer uma solução, oferecer um bom atendimento com aquilo que é simples. Olhando para dentro de casa, para a nossa equipe, para os nossos processos, pensando no cliente, como é que o cliente gostaria de receber esse meu serviço, esse meu produto, o que eu, no lugar do cliente, gostaria de receber. Então, ele se torna complicado a partir do momento que a gente não foca. Não olha para o cliente, e aí as reclamações vão aparecendo, vão se repetindo, vão tomando uma proporção maior, e aí eu concordo com você que fica complicado para a empresa retomar o controle dessa situação. Quanto maior a empresa, a impressão que a gente que é leigo, quanto maior a empresa, o atendimento, a parte resolutiva é mais complicado? Eu acho que é uma questão de proporção. A pequena e média empresa, ela proporcionalmente tem menos clientes, o que não quer dizer menos problemas de atendimento, mas numa empresa de grande porte, você proporcionalmente tem muitos clientes e aí a probabilidade de acontecer um problema é maior. Mas eu acho que é importante a gente olhar em termos de números, quantos clientes você tem, qual é o seu percentual de reclamações, quanto você consegue resolver, para aí a gente conseguir ter um parâmetro, uma referência, até para o porte e para o segmento da minha empresa. E como que isso hoje em dia está acontecendo, tendo em vista que estamos numa nova realidade, onde os smartphones nos conectam com o mundo em tempo real e nós podemos entrar no site da empresa ou no Facebook, né, o que é muito comum hoje em dia. Eu compro um produto, não está bom, eu vou lá tirar foto, coloco no Facebook e falo, não presta. Aliás, até uma situação que juridicamente é delicada. Como conviver com tudo isso? Eu acho que para a gente, enquanto cliente, isso é uma oportunidade, que a gente mostre para as empresas o quanto nós estamos insatisfeitos e quanto ela precisa olhar para o cliente. Enquanto empresa, a internet certamente deu uma proporção, uma voz para o cliente até então mais contida. Mas eu entendo isso também como uma oportunidade. Você veja, hoje eu posso, como você mesmo citou, utilizar uma página do Facebook para fazer uma reclamação, demonstrar o meu descontentamento. Eu posso colocar a minha reclamação num site, que existem sites especializados para isso toma uma proporção. Mas eu sempre acho, Luiz, que o cliente, quando ele reclama, ele dá para a nossa empresa uma oportunidade de ser melhor. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho para a empresa, para o empresário, para um gestor, mas o cliente está dizendo para a gente aonde eu posso ser melhor. E muitas vezes a empresa faz uma pesquisa, não consegue entender algum ponto e o cliente já está dizendo para ela. Você tem essa relação próxima. Muitas vezes a empresa, ela olha para essas reclamações expostas na internet e gera um certo afastamento do cliente, o que eu acho uma postura incorreta. Eu acho que é esse o momento de você se aproximar, entender e principalmente resolver. Porque para mim, atender bem o cliente está ligado à solução. O quanto as nossas empresas resolvem os problemas com o cliente. Postergar, não responder uma reclamação, deixar para lá, discutir com o cliente, brigar com o cliente, para mim isso é a postura que a gente não deve ter enquanto empresa. Vai lá e resolve. As nossas empresas erram, sem dúvida. As nossas empresas vão continuar errando, mas eu estou errando nos mesmos pontos? Aquilo que eu errava no passado, eu posso melhorar? Da onde surgiu, como é que surgiu essa reclamação? Por que eu deixei o cliente chegar ao ponto de expor a reclamação, de estar tão insatisfeito que ele quer contar para a rede de contatos todo? Ele sabe que se ele colocar na internet, ele vai pressionar a minha empresa a resolver. Como é que eu cheguei nesse ponto de relacionamento com o meu cliente? Então é aí que eu entendo que a reclamação ela é uma oportunidade para nós sermos empresas melhores. Por outro lado, aqui vou colocar uma pimenta na conversa. Nós, como consumidores, estamos mais chatos do que algum tempo atrás, ou mais empoderados, né? Vamos usar aqui uma palavra muito em voga ultimamente, nós estamos empoderados, até pela própria internet. Então, às vezes eu como consumidor, eu acabo querendo exigir da empresa, além daquilo que a lei, por exemplo, a lei de consumo
prever, eu quero fazer pressão. Não, se você não me der outro produto, quando na verdade a empresa é obrigada a consertar o produto pela legislação, digamos num caso, eu vou para a internet, eu vou no programa policial falar que o produto não presta. Nós estamos muito empoderados? Essa é uma boa pergunta. Para mim, nós, enquanto consumidores, estamos empoderados, é uma boa palavra, nós estamos bem informados e muitos de nós cientes da nossa força enquanto consumidor. Concordo com você que nós temos uma linha de trabalho. As empresas precisam respeitar a legislação ou a regulamentação do seu setor, e o cliente, por outro lado, precisa entender que somos empresas e temos uma regra, um mínimo de organização de trabalho. Eu acho que existe uma linha muito tênue aí entre o consumidor reclamar, mostrar o seu empoderamento, a sua força, a sua necessidade de resolução, a sua insatisfação de uma forma geral. E essa linha muito tênue, o outro lado é que eu tenho que dizer a verdade também para a empresa. Eu tenho que exigir aquilo que o meu direito enquanto consumidor me resguarda. Então, acho que tem uma linha muito tênue, inclusive porque a gente começa a ver alguns casos já divulgados em que o cliente, o consumidor, se excedeu na reclamação, não é necessariamente verdadeiro aquilo que ele afirma, e que isso dá um outro lado para a empresa, de que ela tem razão depois, em alguns casos, até de ser ressarcida para o cliente. Ou seja, pode dar um processo judicial bastante longo até, e que pode ter uma situação bastante delicada e desnecessária, digamos assim. Agora, nós temos também um tipo de empresa que ela prima por não resolver, ela prima por não atender, ela prima por deixar você esperando muitas vezes no telefone. Aliás, quando inventaram esse 0800, o cidadão que inventou o 0800 deveria ser queimado em praça pública, na minha opinião. Até porque pelo telefone você não consegue resolver. Vamos falar das telefônicas, então, vamos colocar aqui a situação das telefônicas. Você liga, e aí agora inventaram até um atendente virtual, cada um tem um nome, tecle 1, tecle 2, tecle 3, depois de teclar tanto número, aí você não consegue resolver nada. Isso também é para fazer a gente desistir? Não, é para fazer a gente desistir. Eu sempre acredito que essas estruturas de 0800 ou de saque, de um modo geral, elas existem para nos dar algum tipo de suporte, alguma informação, registrar uma reclamação ou fazer um serviço. Eu acho que tudo depende novamente aí da proporção, ou como você disse no começo da sua pergunta, é uma questão de postura diante do cliente. Como é que eu quero que o meu 0800 se relacione com o meu cliente? A minha equipe está preparada para se relacionar, para atender uma reclamação, para receber muitos contatos diante de um problema pontual que a minha empresa teve? Então, acho que é uma questão de preparo da equipe e de processo. Os dois pontos aí para a gente. Não acho que eles existem para nos enganar ou para deixar a gente chateado, mas temos que levar em consideração também que os números do Procon ou de sites de reclamação proporcionalmente mostram quem são essas empresas. Do outro lado, para a gente, partindo para o encerramento dessa entrevista, eu quero agradecer muito aqui a presença da Fafita Lopes Perpétuo, consultora e professora, falando de relacionamento, né? Até porque, como eu disse no início, a gente tem que se relacionar com uma série de posturas de serviço e de produtos. No marketing se diz que as empresas ou pessoas não vendem produtos ou serviços, vendem satisfação. Nós queremos cada vez mais sermos satisfeitos por todos. Nós queremos cada vez mais ser clientes satisfeitos, cientes dos nossos direitos enquanto consumidores, cientes do nosso poder diante das empresas. Certamente isso é um desafio para as nossas empresas, independente do porte, uma oportunidade para os dois lados. E para as empresas pequenas e médias aqui da região, por exemplo, que nos assistem, que muitas vezes o gerente ou o proprietário, que faz às vezes de gerente também, tem uma equipe pequena ou uma equipe até média, mas nem sempre consegue estar na ponta presencialmente para acompanhar o atendimento. Quais são as dicas que você dá para o pessoal ficar de olho na questão do atendimento? Para mim é importante olhar para a sua equipe, quem são as pessoas que estão interagindo com o seu cliente, olhar para os seus processos, porque muitas vezes a solução não depende só da sua equipe, e conversar com o seu cliente. Muitas vezes o gestor ou o proprietário não tem esse contato direto, e eu acho que isso é um ganho muito grande. Inclusive recomendo isso para os meus clientes na minha empresa. Vá lá e converse com o seu cliente, ouça diretamente na sua ponta o que é que está acontecendo.
E muitas vezes ele fala, mas ô Fafita, eu tô aqui no escritório, eu tenho que comprar mercadoria, eu tenho que cuidar da contabilidade, eu tenho que dar suporte aqui, e eu tenho uma equipe lá atendendo lá no balcão ou lá no chão de loja e não consigo estar presente. Tem que dar um jeito? Tem um jeito. Toda essa operação que você está descrevendo, o meu financeiro, o meu estoque, tudo isso só existe porque você tem cliente. Então, é olhar para o seu cliente para que todo esse processo depois da operação da sua empresa possa funcionar. Tudo que a gente faz na empresa é para o cliente. Sem cliente não tem empresa. É sua excelência o cliente. É isso, sua excelência o cliente. Isso a gente está levando isso ao pé da letra ultimamente. Verdade. Nós podemos comprar, eu estou gostando da conversa aqui, claro, nós podemos definir a nossa compra muitas vezes não pelo preço, mas pelo atendimento? Certamente. Usar a nossa experiência como cliente, isso eu faço bastante, é algo que nos dá essa visão. Como é que eu gosto de ser atendido? Eu realmente gostei da interação que eu tive com essa empresa e para mim eu não tenho dúvida, nós decidimos a nossa compra muitas vezes pelo relacionamento que a gente tem com a empresa. Olha, você quer saber um pouquinho mais, quer bater um papo com a Fafita Lopes Perpétua? Eu vou dar uma dica para você, www.fococonsultoria.net.br fococonsultoria.net.br. A Foco Consultoria e Treinamento, a empresa da Fafita, vai fazer uma visita para você. Ela também tem um blog, não é? O blog chama-se Foco no Cliente, e você procura, claro, no Dr. Google, que ele vai ensinar para você o caminho das pedras. As pessoas podem procurar a Foco Consultoria para bater um papo, para fazer um trabalho de como melhorar esse atendimento? Com certeza. A Foco desenvolve trabalhos de consultoria e treinamento nessa área de relacionamento, desde prospecção e vendas por telefone, atendimento e pós-vendas. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. Ótima noite. Falando em boas dicas, agora a gente vai dar uma dica muito legal de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão.
A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos nesta noite. Eu particularmente gostei muito da conversa com o Luiz Cláudio, também com a Fafita. Conversas muito gostosas e que com muita informação para a gente construir o nosso dia a dia. Eu quero trazer para você aqui também mais uma informação para a gente encerrar o programa. A matéria da Aline Machado, paródia para a Folha Economia, jornal Folha de Londrina, publicada no último dia 2, na quinta-feira passada. Olha só. Cesta básica pesa menos no bolso. Pesquisa aponta a quarta retração seguida no preço médio em Londrina. Perspectiva é manter a tendência de queda no próximo mês. Segundo a matéria da Aline, a retração foi de 1,54% em relação a janeiro. E é claro, né, não fazendo nenhum tipo de brincadeira, um trabalho seríssimo dos jornalistas da Folha de Londrina, constatando aqui a queda do preço da cesta básica, mas para nós, meu amigo, para você, minha amiga, para mim, para você, meu amigo, será que o preço dos produtos no supermercado caiu mesmo? Será que é perceptível essa retração? Sinceramente, eu ainda não percebi a retração. Pelo contrário, percebo que os produtos continuam subindo de preço, embora o país esteja aí praticamente parado. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, um ótimo fim de noite, que Deus abençoe a sua vida, tudo de bom. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.